Perfeição, de Renato Russo e Legião Urbana. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo, nosso Estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escolas, as crianças mortas, celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Thânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda a hipocrisia e toda a afetação. Todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias. É a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome. Não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade. Vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo o que é gratuito e feio. Tudo o que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade. Comemorar nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância, a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, sua verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Vamos celebrar também o gozo licenciado da normalidade dos nossos hábitos mais comuns, atualizados como lutas de MMA, ou quem sabe os antigos gladiadores. Vamos celebrar a violência sobre a aparência de indignação, mas travestida do gozo do prazer sádico de falar mal e bem mal da vida alheia. Os comentários maldosos e repetitivos. Vamos celebrar de todos os assuntos a preferência demorada em tudo o que é ruim, nas escolhas que temos, a repetição contínua do lugar mais comum, nossa miséria. Renato Russo nos traz um imenso desconforto nesta canção. Porém, ao falar de tantas desgraças, ele a faz como elogio a elas. Esse estilo que me causou também o desconforto me fez pensar num método filosófico que foi tratado, creio que pela primeira vez, a este estilo satírico com Erasmo de Roterdã, em seu Elogio à Loucura, obra de 1509, quando ele, podem imaginar, sem poder falar nada contra o papado, nada contra a igreja, ele próprio vigário, ele próprio pertencente à igreja e um dos revolucionários da reforma do catolicismo, ele começa a sua obra com um aspecto satírico, divertido, e depois entra em regiões profundamente sombrias da alma humana. E conclui também com Renato Russo, fazendo uma crítica a si mesmo
e elevando, depois de toda a desgraça anunciada, com emocionantes passagens do ideal cristão. Olha que ele chega a dizer coisas como: o Papa é um lobo que come suas ovelhas. Como esse homem não foi morto, não foi assassinado? Ele teve uma sacada genial. Ele colocou na abertura da sua obra, o Elogio à Loucura, um anúncio: adverto àqueles que venham ler este livro que se trata da obra de um louco, e quem der atenção e fizer críticas a um louco também o é. E se defendeu e pôde dizer tudo a um estilo libertador: a ironia, o satirismo. Mas não para ficar nisso, para depois de falar mal das coisas, poder falar sobre o bom, sobre o bem, que delas adviriam por negação, por oposição. Mas qual é o constrangimento que penso, creio e sinto que Renato Russo nos traz? A farsa do nosso discurso moral, em que dizemos-nos indignados daquilo mesmo que somos outrora cúmplices, numa sociedade em que essa violência é financiada pelo estímulo dos nossos desejos. Como pensar em uma sociedade sem violência? Seria não sermos talvez humanos? Essa é uma tese filosófica. Uma tese que entre vários autores está a de Thomas Hobbes, do século XVII, que anuncia uma aparente acusação contra a humanidade do homem, dizendo que ele é mau por natureza, é um lobo, que o homem é o lobo do homem. Eu trouxe um trecho da obra em que, em Leviatã, ele se defende que ele não está falando mal do ser humano, mas que esta é a natureza do homem. O homem é mau. E diz assim: aqueles que dele discordam, os cristãos, como também fez Erasmo de Roterdã. Em palavras de Leviatã, Thomas Hobbes, capítulo 8. Que seja, portanto, ele a considerar-se a si mesmo, que quando empreende uma viagem se arma e procura ir bem acompanhado, que quando vai dormir fecha suas portas, que mesmo quando está em casa tranca seus cofres. E isso mesmo sabendo que existem leis e funcionários públicos armados, prontos a vingar qualquer injúria que lhe possa ser feita. Que opinião tem ele de seus compatriotas ao viajar armado? De seus concidadãos ao fechar suas portas? E de seus filhos servidores quando tranca seus cofres? Não significa isso acusar tanto a humanidade como seus atos, como eu faço com minhas palavras? Mas nenhum de nós acusa com isso a natureza humana. Os desejos e outras paixões do homem não são em si mesmos um pecado, nem tampouco são as ações que derivam dessas paixões, até o momento em que se tome conhecimento de uma lei que as proíba. É certo que alguns podem e devem discordar, mas aqui está uma tese de difícil refutação. Se você acha que o homem é bom como reza o cristianismo, então por que tranca a sua porta? Por que se protege? Nietzsche, não menos, nos dá revelação do horror que foi o cristianismo, e que em nome das virtudes cristãs, a lembrar desde as cruzadas, com talvez um homem, e talvez na minha opinião o homem mais perverso da história humana, o Papa Urbano III, que instaurou as cruzadas. Podem imaginar como é possível matar, trissudar, dilacerar o outro por não ser cristão em nome do amor e do perdão? Uma obra que vem de fundo a reflexão que Renato Russo nos traz é o mal-estar na civilização, de Sigmund Freud. Esta obra, em particular, uma das suas mais importantes obras do aspecto sociológico e antropológico. Foi escrito e publicado na época em torno do colapso
às vésperas do colapso da Bolsa de Valores de Nova York, 1929, em que vocês viram que pela falência do dinheiro revelou-se também a falência moral de uma civilização que é capaz de ter lucro e enquanto alegria, e na perda do dinheiro, a desgraça, o suicídio e o homicídio. É uma obra que trata sobre a investigação das raízes da infelicidade humana, e eis a tese de Freud, tentando mostrar como o instinto humano entra em conflito com a nossa cultura na modernidade, em particular no mundo industrial. Ele vai dizer que isso que nós chamamos de virtudes, especialmente as do cristianismo, são a máscara, a vestimenta justamente do seu oposto. As pessoas que, portanto, dizem que são boas e que ficam indignadas com os maus, fossem-lhe dadas oportunidade e garantia de que pudessem ficar no mesmo lugar daqueles que criticam os corruptos, os que têm vantagens neste mundo pelo erro e pela maldade, não ficariam também? Ele vai mostrar que a nossa indignação com o sucesso dos maus não passa de máscara da inveja, porque não foram raras as situações que aqueles que criticaram encontraram oportunidade de ficar no lugar dos criticadores. E percebemos, como Karl Marx também percebeu, que muitos pobres não querem o socialismo, querem acabar com os ricos para se tornarem os ricos, o que não haveria mudança de ordem social, mas apenas a mudança dos papéis. E assim, será que nós, os chamados bons, quando criticamos os chamados maus, apenas não temos inveja de eles poderem fazer o que nós não podemos? E assim, a crítica é pura inveja. Se eu não posso, você também não. Bom, esse desconforto agora traz um conceito, a perfeição. A tese, filosoficamente, tem uma origem ocidental com Aristóteles, quando o conceito de perfeição é um ideal de completude, algo em que se unem todas as qualidades e nenhum defeito, e que em termos de composição e agregados, nada se lhe pode acrescentar ou diminuir para ser o que é. Assim, dizendo que uma pessoa seria perfeita se fosse em essência absoluta. Só é dado esse conceito para o motor imóvel que depois pôde ser chamado de Deus, na visão de Tomás de Aquino. A tese da perfeição em Aristóteles significa o ser perfeito, imutável, e que não cabe em nossa essência. Portanto, o conceito de perfeição, depois advindo do cristianismo, se transformou não em uma bênção, mas de uma tragédia em uma cobrança. Sede perfeito como é perfeito o Pai. Quem consegue isso? E se você deveria ser perfeito e não é, a imperfeição é uma cobrança infinita. E os representantes desse Deus e dos mitos da perfeição se tornam legitimados com o ato de apropriar-se do imperfeito. E se levarmos isso para todos os setores do julgamento, como a estética, uma pessoa que é imperfeitamente bela ou uma pessoa feia, que lhe falta todas as características por composição, aristotelicamente, a tese foi a de acrescentar como acessórios aspectos acidentais e nunca essenciais para a pessoa tornar-se perfeita. A caricatura da mulher como o mito da perfeição que é tanto cobrada hoje em dia, aquela que se aproximasse então do mais perto do perfeito, jamais acrescentaria-se-lhe um grão de perfeição, mas de acréscimos de aparência de perfeição, posto que a tal essência, esta mesma, nem a natureza humana é possível. Logo, quanto mais parecer perfeito, mais isso é aparência, menos essência. Logo,
parecer perfeito é a pior das imperfeições, porque além de não revelar sua natureza, ainda a disfarça para apropriar-se dos que se iludem. Mas eu, fazendo e refazendo uma leitura desse conceito de perfeição a partir do meu trabalho, das minhas pesquisas como filósofo clínico e como terapeuta, e me valendo da minha prática em consultório há mais de 15 anos, no pensamento de Lúcio Pachter e na filosofia clínica, há uma forte interpretação de todos os conceitos de julgamento sobre o outro a partir da fenomenologia. Não vamos agora ver da essência para a aparência e, portanto, ver o que seria perfeito. Ou Cristo, em sua perfeição, ou Thomas Hobbes, o mal, essencialmente, perfeitamente nossa natureza. Aqui há uma outra tese. Não vamos julgar o que é a essência. Teríamos que ser deuses, estarmos antes da condição humana para julgar o fenômeno humano. Façamos outra coisa. Vamos ver as primeiras impressões, abandonadas por outras com mais conhecimento de causa e efeito, e ir assim infinitamente, de tal maneira que o conhecimento será mais científico quanto menos apressado e feito das primeiras impressões. Mas ainda assim, conhecer é dialogar infinitamente em graus de aprofundamento. Em termos de clínica, significa conhecer o outro não é falar quem ele é, mas escutá-lo e aprender com ele ao infinito. Sem uma resposta que cale às outras, mas sim um diálogo permanentemente aberto a redefinições. Entre os filósofos que estudam a ideia da natureza como fenômeno a ser revelado, o outro que se revela em sua perfeição para quem lhe escuta, está o grande filósofo alemão, discípulo de Russell, Max Scheler. E este filósofo faz uma espécie de fenomenologia das emoções. E é a partir da leitura de Max Scheler que eu queria considerar a obra de Renato Russo, especialmente nesta canção. Porque Scheler diz que nós podemos julgar um valor por 3 modos clássicos, 3 perspectivas, 3 pontos de vistas sobre o fenômeno qualquer, que vamos chamar de valor. O que é valor? Basicamente, o grau de importância que damos diante de alternativas para justificar porque eu escolho isto e não aquilo. Não em termos de matéria, de conteúdo da vida, e assim cada um teria a sua opinião, mas em termos de modo de pensar, no aspecto epistemológico. Ele diz, há 3 modos de pensar os valores. Uma delas ele chama de através da preferibilidade, que é o mesmo que não ser indiferente. Assim eu diria, eu prefiro isto a outra coisa. Por quê? Apenas por um gosto especial, sem justificativa. Diria que então entre 3 alternativas, escolho uma delas e ela é um valor mais do que outros, simplesmente por gosto. É um modo de entendermos e valorizarmos. Porque qual é o mais importante e o mais belo das cores? O amarelo ou o verde? Neste viés, eu prefiro o amarelo, ou eu prefiro o verde. Apenas isso. O segundo elemento de interpretação, de alcance, de julgamento sobre o valor é a bipolaridade, ou o antivalor. Em que eu direi que uma coisa é escolhida em razão do seu oposto. Então o que é certo? Não é o que eu prefiro. Certo é o oposto ao errado. Logo, a definição do que é certo exige a definição do que é errado. Um implica em. Está nos discursos de pessoas que dizem coisas como o que é certo para você não é certo para mim, e permanentemente disputam
suas opiniões. Não basta que ele goste de uma coisa e eu goste de outra. Ele tem que estar errado para eu estar certo. Nesse sentido, o antivalor, a bipolaridade, é semelhante àquelas velhas lutas de Batman e o Coringa. Um precisa do outro para se definir. A terceira forma é a hierarquia de valores. Uma coisa é dita como importante numa escala de mais ou menos intensidade de escolha. Então eu diria que um livro é importante, mas outro livro é mais importante do que este. Não é melhor, como outra coisa, é apenas do mesmo a mais. Assim também eu posso valorizar algo. Por exemplo, eu não tenho sede, mas eu valorizo a importância deste copo com água. Mas aí me vem a sede. E aí, o que já era importante, sem mudar o valor, eu dou ao objeto um grau de importância ainda maior do que eu tinha. E depois que bebi muita água, estou farto. Apesar de reconhecer o valor, ele passa a ser menos importante. Entendem? Hierarquia do mesmo, bipolaridade entre opostos e preferibilidade entre alternativas simplesmente por uma subjetiva escolha. Qual é a leitura que Renato Russo demonstra claramente nesta música? A mesma que eu vejo quando em consultório partilhantes na clínica trazem demandas terapêuticas mais ou menos assim. Um dos casos mais frequentes, talvez em nossa época, são as disputas de relacionamento. E se formos falar em divórcios, se quiserem ouvir uma das partes, é claro que vão, no lugar mais comum dos discursos, ouvir falar mal da outra. E é preciso, para a maioria dos casos, que eu tenho notícia, apenas por cultura e não por natureza, que alguém tenha que perder para que o outro vença. Renato Russo então faz assim. Ele começa uma canção sobre o perfeito, com absoluta ironia. E depois ele diz: abandona isso. Não é mais do que ridículo, isso é a nossa vergonha, isso é a nossa falência. Deixa isso. Ele exalta o mal, torna-o tão flagrante, tão deliciosamente nosso, para depois mostrar essa vergonha despindo-a e na nudez social em perceber como eu gosto disso, como eu gosto da tragédia que destrói, fragmenta, mutila o outro. Como é bom ser grande não por esforço próprio, mas pela diminuição do outro. Para então ele dizer: logo, dado, revelado o que é mal, abandone e vamos para o bom. Vamos nos ser bons para nós e para os outros em nome deste bem. Renato Russo claramente, em termos de um modo de pensar a realidade, põe-se na leitura de Max Scheler como um valor bipolar. O que é vantajoso quando necessário, mas há consequências terríveis nesse pensamento. Você não consegue ser bom sem tornar-se um ditador daqueles que julgam maus. Quer um exemplo de um dos homens mais perfeitos da história da humanidade? Hitler, que elaborou para si mesmo a mesma tese cristã do que é ser perfeito, aparentemente. E é claro, diante de uma visão bipolar, precisava encontrar o inimigo, excluí-lo, e assim ser bom, não pelas próprias virtudes, mas pela falência do outro. O que significa que o chamado amor dos valores de grande parte do nosso cristianismo, desde as cruzadas, que exigia a morte do outro, e em nome de nossa ética social e o nosso amor erótico e o nosso amor familiar, é quase sempre fundado na destruição do outro
para a exaltação do próprio eu. Ou seja, muitos dos casais que procuram consultório e tratam de querer se livrar deste malfadado acabam divorciando-se juridicamente de corpos, mas criando vínculos ainda mais profundos e reforçando um casamento emotivo para o resto da vida, odiando a outra pessoa, trazendo-a para perto de si. Não é um amor que nasce da preferência do próprio amor, como Francisco de Assis, que não era bom versus alguém ou qualquer coisa, era bom por amor ao bem. E ele amava por amor ao próprio amor. Não. Trata-se do amor de Urbano, do Papa Urbano, no qual ele encontrou e que o próprio Papa ajoelhou-se aos pés de Francisco diante da vergonha de encontrar um amor sem opostos, um amor sem conflito, um amor de pura doação. Conquanto este Papa exigia a morte do outro para a sobrevivência de seus valores. Então, cuidado, porque quando o amor e o valor dos critérios de julgamento existem pela morte do outro, o amor nasce da guerra. Hitler não é diferente daqueles que se divorciam e falam mal dos seus ex. Nós somos Hitlers na medida em que precisamos diminuir alguém para a mínima e medíocre sensação de ser grande à dependência da falência. É claro que se eu não tenho um divórcio, eu preciso de um outro inimigo. Por isso o sucesso flagrante, e Freud anunciou desde essa obra, e daí vários outros, mas antes Nietzsche, a certeza de que precisamos de anúncios, de tragédias, de filmes e de jornais sangrentos. E aquilo que falamos tanto mal, deveríamos agradecer, muito obrigado, porque se não houvesse você, eu teria que criticar a mim mesmo. Eu teria que dar conta das minhas insuficiências. Portanto, a crítica à perfeição que Renato Russo faz é legítima, mas pode reforçar justa a imperfeição que ele procura combater. E essa me parece, e é muito pessoal, uma interpretação que ele percorreu ao longo do seu trabalho. Começando como todo bom adolescente, achando que é inteligente porque fala mal dos outros, da sociedade, do Brasil e tudo mais. Um discurso notório e popular. Para depois concluir a sua vida mudando o discurso, não mais tendo oposições e se afirmando por um amor sem oposição. Ele deixa, eu não sei se vocês concordam comigo, ele deixa de ser um homem em disputa e passa a ser um homem à procura da entrega. Pense o que quiser, diga o que quiser. O que eu tenho é apenas para doar, aceite ou não. Eis-me em oferta. É assim que devemos abandonar o mal, penso, porque eu vejo isso em consultório como algumas possíveis respostas. Devemos aprender a perder como uma forma vitoriosa de relacionamento. Porque se de um lado a tese de Hitler era o certo versus o errado, e Renato Russo já cantou isso, quem são os vitoriosos? São aqueles que venceram. Quem são os bons? Foram os vitoriosos. Para a tese cristã, que não é a tese do bom versus o mal. Até, aliás, Cristo foi condenado entre vários aspectos porque não se opôs. E incluiu até, não apenas, recusou serem apenas os judeus os eleitos, como incluiu os não-judeus, os gentios, todos. E colocou o critério mais forte possível. Não forte, perfeito. Ao próximo como a si mesmo. Então, na tese cristã diferente da de Hitler, não há preferibilidade. Não há a bipolaridade. Há uma hierarquia essencial entre o melhor a cada novo esforço infinitamente. Não há, portanto, o mal no cristianismo. A ausência do bem
enquanto não esforçou-se por uma melhor relação. Logo, dentro do cristianismo, do que é perfeito no julgamento cristão, que é um estado de ética, bem não é uma pessoa, é a relação que ela estabelece com a outra. Assim eu posso ser bom com um amigo e ser mal com o outro. Eu só posso ser bom se faço o outro bom nos termos dele. Ética não é uma pessoa, mas a relação que se estabelece. Ética é a escuta, é o diálogo, é a política, é o entre nós. Portanto, quando encontrarem o mal, e não é difícil, em cada casa há pelo menos um espelho, e quiserem debater-se com ele, e quiserem travesti-lo da facilidade de qualquer outro, que no fundo não seria senão a própria falência, que não combatendo a si prefere combater ao outro substitutivamente, poderia fazer algo como alguns padres fizeram na Idade Média nos seus estudos de demonologia, que era no início do chamado exorcismo nas cruzadas. Tese terrível, mas havia um princípio dos estudos da literatura, da historiografia católica, que tem de uma beleza extraordinária. É o primeiro desses mandamentos da demonologia católica. Nunca desafie o demônio, porque você pode vencê-lo. Então, o diabo se destituiria do seu difícil papel e alguém mais poderoso e capaz ocuparia ali o lugar. A tese cristã diante do mal não é a vitória, não é a conquista, não é a derrota alheia. É o dar a outra face, é o perder-se. É o não disputar. Claro que tem um preço caro, mas diante dessa ética é preferível sofrer a injustiça do que ser o causador dela. Não quero receber um tapa, mas eu faço a escolha de não diminuir o outro para me fazer bem. E assim, eu gostaria de citar um pequeno trecho de um trabalho que escrevi há alguns anos atrás, um livro chamado A Escuta e o Silêncio, em que apresento metodologias do trabalho da filosofia clínica, em que eu falo num capítulo cujo subtítulo é Como Achar a Pessoa Perfeita. Dois trechinhos. De início, o poema de abertura com uma estrofe, o poema chamado A Tudo Cede, A Tudo Vence. É errado pensar que o amor sempre vence e tudo pode. Com o amor, a gente aprende a perder. E, naturalmente, controlar tudo é perder o controle. E perde quem não está disposto a perder. Pois o orgulho destrói não a culpa, mas o coração do culpado. Amar não é desejar o próximo como a si mesmo. É fazer do amado o primeiro e de si mesmo o próximo. E daquele capítulo, nestas palavras, com elas terminando a minha fala e libertando-os dessa paciência de me ouvirem. Enquanto houver julgamento sobre a perfeição, existirá também a exposição do que é critério de importância para aqueles que assim o julgam. Logo, discutir sobre perfeição humana é falar sobre perspectivas e individualidades. Por assim dizer, há uma perfeição para cada pessoa. Tal como não existem exatos dois ângulos de vista para duas pessoas singularmente únicas. Aliás, para mim, sobre este assunto, especialmente quando se trata da arrogância de decidir sobre a imperfeição do outro,
Nada poderia ser mais perfeito que a ausência de julgamento. Dizendo assim, uma pessoa é tão mais perfeita quanto menos imperfeito for o meu julgamento sobre ela. Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos vocês. Boa noite, meu colega Will Goya. Parabéns pela sua performance. E agradeço imensamente pelo convite. Já me sinto em casa. Não tem coisa melhor do que você se sentir em casa, se sentir acolhido pelo outro. E é interessante quando o estrangeiro que é acolhido pelo dono do lugar, o hospedeiro acolhe o seu hóspede. É importante quando você recebe essa acolhida no afeto. Mas é importante também quando o dono da casa, o dono do lugar, se permite ser virado do avesso, ser colocado na corda bamba e na tentação do pensamento. Eu digo isso porque eu quero me permitir errar, quero me permitir vacilar na corda bamba do pensamento. Eu quero me permitir a contradição, quero permitir o paradoxo, o dissenso, porque tudo isso são paixões do pensamento. O pensador que não se permite o erro, o paradoxo, o dissenso, é como um amante sem paixão, é um sujeito medíocre. Então, não tem como fazer uma crítica à perfeição sem primeiramente fazer uma crítica à estupidez, inclusive de quem está falando aqui e agora. O próprio Renato Russo, quando ele diz vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção, eu disse vamos celebrar também a estupidez de quem aqui agora fala. E ele termina uma outra música dizendo: o mundo começa agora, apenas começamos. Ou seja, vamos celebrar o agora que já foi, esse agora que não dá conta de si mesmo no próprio agora, esse agora que já começou antes mesmo do agora existir. Para isso precisamos assumir a vida como traço fundamental de tudo que é, de tudo que existe. Precisamos deixar de odiar o presente. O que isso significa? Significa fazer desse agora um instante fecundo de vida. Precisamos fazer com que esse instante se eternize. E ele somente se eterniza quando ele é vivido com prazer. Ou seja, filosofar para mim é assumir esse presente como fonte fecunda de vida e prazer. É extrair o máximo de gozo nesse aqui e agora que já foi. Por isso, eternizar o instante. Então vamos celebrar a vida celebrando esse instante que escorre diante dos dedos a cada instante. Porque nós somos sempre inéditos no mundo. E é este ineditismo de nosso instante que precisamos celebrar. Porque o que garante o estar aqui agora é esse instante que é frívolo, que é precário, que é frágil, que escapola diante de nossos dedos. Porque quando a gente tenta dizer, o indizível aparece. Por isso eu acho importante essa escuta desse intervalo, desse meio que existe entre nós. Porque a existência é esse entre, é esse meio que nos liga como se fosse uma ponte, uma travessia que não está nem lá nem cá, mas ela se faz e se desfaz no entre nós. Então vamos celebrar a estupidez humana a partir desse atual,
desse instante que é vivido e pensado orgiasticamente, prazerosamente. Vamos celebrar a estupidez humana, demolindo pedra após pedra da nossa própria arrogância, da nossa inteligência. Quando eu questiono o que é isso, ser professor, um aluno me perguntou um dia desse, um aluno calou: professor, o que é realmente a filosofia? Eu disse: eu não sei se eu vou conseguir responder para você. E não sei se eu teria essa pretensão em conseguir responder. Mas a filosofia é algo do exercício da liberdade, de ser simplesmente aquilo que se é. Mas que a filosofia está nesse instante de vida e morte, em que possamos trocar a confiança pela desconfiança, e que possamos inclusive desconfiar do amigo. Talvez possamos colocar a questão que é a filosofia tardiamente, entre o cão e o lobo, entre a meia-noite e o meio-dia, na velhice, onde não se tem mais nada a se perguntar. A filosofia é um ato de graça, na medida em que se desafia o pensamento e que se desafia a si mesmo. Então, fazer uma crítica à perfeição seria desafiar a mim mesmo. E quando eu me coloco a fazer uma crítica à perfeição, isso me leva a perguntar o que é fazer uma crítica. De tal sorte que nem a crítica deve ficar fora da crítica. Ah, mas o que é então fazer uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva, professor? Ora, não existe uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva. A crítica é crítica. Crítica é um ato de colocar alguma coisa em crise. Crítica é já provocar um desconforto, é já provocar um certo deslocamento, é já você ameaçar esse logos aterrorizador. Quando eu digo que me sinto em casa, né, e Sócrates foi tido como louco, como manicós, justamente porque ele colocou o logos paterno de cabeça para baixo. Ele revirou o pai, Parmênides, né? Ao colocar a figura do estrangeiro, eu serei sempre um estrangeiro. Por mais que eu seja convidado a falar a língua do meu hospedeiro, eu, como hóspede, serei sempre um estrangeiro na casa. Então, colocar a pergunta o que é filosofia ou fazer uma crítica à perfeição implica, acima de tudo, em colocar o outro ou o logos paterno em xeque. Mas para isso é preciso se desfazer, se descosturar, se desconstruir. Talvez o próprio Derrida fosse o filósofo que mais deu contribuição para essa desconstrução de si mesmo, a partir de si mesmo. Nietzsche deu o seu primeiro pontapé, quando o próprio Zaratustra diz que é preciso colocar uma coroa velha ridente e aprendermos a rir pelo menos 10 vezes ao dia e tornar o riso santo, porque a alegria nos torna leve, nos tira esse peso que a gente carrega desde quando nós nascemos, o peso da moral. Por isso que transvalorar, reconstruir novos valores de vida, de mundo, de arte, de cultura, é o a priori para que se possa fazer uma crítica a essa perfeição. Olhando hoje essa virada do logos paterno feita pelo próprio Sócrates, por isso ele foi tido como louco quando questionou a casa, a guarida, a sua morada. Eu me lembro que o Parmênides, no seu poema, né, ele fala da deusa verdade, né? Essa deusa e essa verdade inabalável, indestrutível, inexaurível, nesse ser que é redondo, todo cheio em si mesmo,
é carregado de toda uma perfeição. Perfeição esta que alastrou toda a tradição do pensamento. Então, quando eu tento fazer uma crítica, e pensando, inclusive, que a filosofia é o espaço em que nem a crítica deve ficar fora da crítica, e hoje até mesmo questionando a palavra professar, que vem do latim, que em inglês e em francês, por professar é declarar. Quem professa declara, né, aquilo que se é, naquilo que se acredita, pedindo ao outro para acreditar nessa declaração sobre palavra. Philosophiam profitare é professar a filosofia. Não simplesmente ser filósofo ou especialista em filosofia, mas prometer sê-lo por uma promessa, por um ato de fé jurada, como engajamento. Engajar é declarar prometendo, inclusive ser capaz de lutar por ela. Então, nesse sentido, fazer uma crítica à perfeição significa fazer uma crítica à própria filosofia. E para isso é preciso sair da filosofia pela própria filosofia. É jogar um pingado de pimenta na própria filosofia, desconcertando-a, tirando esse fio reto, esse caminho traçado do sujeito ao objeto, essa megera cartesiana, como diria Guimarães Rosa. Talvez Nietzsche foi o filósofo que mais fudeu a própria filosofia. Na literatura, o próprio Leminski, James Joyce, o pacto fáustico do Goethe com o próprio diabo é uma forma de fazer uma crítica a essa perfeição, a essa sintaxe e a essa semântica que nos arrasta a uma construção frasal organizada, o sujeito e o predicado. Tudo muito bem feito. A professora ensina que o texto perfeito tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, e eu não posso jamais começar pelo meio. Então a filosofia começa a se foder e ser pega por trás a partir do Nietzsche. Ele começa a abalar essa representação clássica, esse imaginário de uma ideia toda cheia, redonda em si, esse ser parmenídico, essa deusa verdade inabalável, que vai do Parmênides a Heidegger, sobre o signo da aletheia, a verdade como velamento e desvelamento do ser, ainda dentro de um espírito voltado para a autenticidade e inautenticidade. E o autêntico em Heidegger é aquele que se joga no mundo, que se projeta, que se lança no mundo. E se lançar, se jogar no mundo, se fazer história, se projetar nesse abismo existencial e ontológico da própria presença ou do ser aí, é preciso se permitir, é preciso ter coragem para traçar um novo bordado este que seja capaz de se descortinar, de se desfazer, de se desconstruir. Eu digo isso porque quando eu tentei um concurso aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Educação, um dos questionamentos que a banca me fazia na defesa do memorial é: nós estamos em busca de um perfil de professor, nós estamos em busca de uma linha de pensamento, nós todos somos fenomenólogos e nós queremos uma pessoa que dialogue entre nós, porque entre amigos parece que está tudo bem. Então eu pareço não ter o perfil daquele corpo docente, porque eu não falo a mesma língua. Eu sou um professor perverso, caótico, virado do avesso. No meu próprio livro eu coloquei: este livro foi feito para os malditos, para os forasteiros, os nômades, os barulhentos, os foras da lei.
Porque se uma pessoa faz crítica à perfeição, ela não pode estar na lei, na máxima, né? Então, eu não sirvo para agradar aquele bando, porque a nossa pedagogia é a pedagogia do agrado. Você tem que agradar. Nós temos que falar a mesma língua. Esse professor é um corpo estranho no nosso meio. Ele é muito descolado. Olha esse professor extremamente tatuado. Esse professor tem um alargador. Esse professor ele é caótico. Ele vai caotizar a cabeça dos nossos alunos. Então não vai dar certo. Não vamos dar bons frutos. E se a gente olha para a tradição, e a gente olha lá para a paideia, para os diálogos aporéticos de Platão, lá na República, que Platão sistematizou muito bem essa pedagogia que hoje, né, a gente está tentando virar do avesso, mas existe uma outra corrente que quando você pensa que é jogado no barco, você é puxado em alto mar, né? Então, eu certamente não poderia falar aquela língua, porque eu penso que a universidade é o lugar do dissenso, é o lugar do contraditório, é o lugar da imperfeição, e não desse currículo arrumadinho. Eu tenho graduação em filosofia, eu preciso ter o mestrado em filosofia e o doutorado em filosofia, e eu não posso vacilar e escolher no meu doutorado uma outra corrente, de jeito nenhum. Como é que eu vou ser marxista ou marxiano no mestrado e no meu doutorado eu vou ser um fenomenólogo ou uma coisa estranha da diferença ou não? Então eu preciso ter uma língua coerente. Então quer dizer, a busca da liga, da unidade, da coerência, do perfil, você encaixa, você não encaixa. Então quer dizer, você não pode assustar, você não pode se permitir nessa corda bamba de uma pedagogia que é reta, que é cartesiana, que é coerente. O seu currículo é todo arrumadinho. Eu fui tentar o credenciamento para entrar no mestrado e um dos artigos que tinha no meio era sobre o Exu. E não, mas isso não é literatura. Poxa, então eu não sei mais o que é literatura. Se o meu livro sobre o trágico não é literatura, uma vez que a literatura tem como coração a tragédia, eu não sei o que é literatura. Então quer dizer, outra peleja para dar aula no mestrado. Por quê? Querem te tirar de cena porque você não fala a língua dos homens. Você fala a partir da tribo dos homens nus. Como dizia o próprio Castro Alves, né? Estamos em pleno mar, Senhor Deus dos desgraçados. Dizei vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, quanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas em teu manto este borrão? Então eu falei assim, poxa, eu sou uma pessoa que nasci já estragada. Já nasci virado do avesso e do avesso, não nasci para estar nesse mundo, né? Porque uma pessoa que escreve um livro e que fala que este livro foi feito para os malditos, uma pessoa que faz crítica à própria perfeição, ela não pode estar fora desse bando que não seja o bando dos malditos. E os malditos começam então a partir de Nietzsche, quando Nietzsche começa a embaralhar o pensamento, e o próprio Zaratustra, o herói trágico, risonho, né? E essa música crítica, e essa música Perfeição é uma música extremamente trágica, porque é atual, porque é vital e visceral, não somente porque denuncia, mas porque ela opera nos desfazendo. Ele mesmo se desfaz. Vamos celebrar inclusive a estupidez de quem canta essa canção. Então a melhor crítica não é a crítica do outro, mas é a autocrítica, quando se desfaz. Quando Foucault disse que um dia talvez nosso século será deleuziano, hoje ouvindo novamente essa música, é isso. Um dia talvez nosso século será o século do Renato Russo. Será um século de demolição, que será um século de desconstrução. Será um século em que se planta a potência do desassossego, como diria Fernando Pessoa. O século da inquietude do não, porque é um sim. O século em que possamos realmente celebrar a vida,
como ela é em si. Um século em que a gente possa realmente assumir a vida do que ela tem de mais bela e encantadora, e também do que ela tem de mais feia e aterrorizadora, como ela é em si mesmo. Esse é o amor fátimitiano, é o amor ao destino, é assumir a vida como ela é em si. Quando possamos realmente tirar nossas vestes religiosas, cristãs, nosso excesso, e nos reconhecermos na nossa própria ignorância. Esse século que você se permite errar, trocar a confiança pela desconfiança. Aquele século de Franz Kafka, né, que o Gregor, na Metamorfose, quando ele se vê metamorfoseado no gigantesco inseto, quando você se vê não mais como a potência do humano, mas como um inumano, e se reconhece no seu devir animal. Vamos celebrar a estupidez humana? É no fundo, vamos celebrar a antropofagia. A antropofagia em que todos comem todos ao mesmo tempo. Esse canibalismo filosófico em que se é devorado pelo outro e ao mesmo tempo é devorado por si mesmo. Esse é o tempo que ainda está por vir. Boa tarde a todos. Meu nome é Sandro, professor Igório e professor Paulo. Esse dia do cinema, quando passou aquele filme do Renato Russo, eu peguei como descrevendo a história rápida dele. Ele inicialmente era um professor de inglês, se eu não me engano, na Faculdade de Brasília, certo? Aí de repente um aluno dele trouxe para ele uma fita de rock. Essa fita, de um certo modo, pelo menos no filme, transformou, de uma certa forma, o conceito de vida dele quase em 100%. De uma pessoa que estava dentro da sociedade, que a gente pode classificar como delatores, né? Ele virou anarquista, entre aspas. Isso despertou em Brasília uma mudança de conceito legal. De repente, uma cidade que era tradicional no decorrer do governo militar, virou uma cidade onde estava regendo o rock no estilo europeu. Certo? Até estava conversando agora, 2 segundos aqui, com o professor Paulo. Beleza, professor. A gente poderia falar que Renato Russo, analisando assim um pouco a sua história, no sentido não tão de filosofia clínica, mas sim como pessoa mesmo, no decorrer da sua sensibilidade, com a sua música em si, ela não trouxe um pouco de mudança de conteúdo em termos de fenomenologia? Eu não entendi. Você pode repetir esse Renato Russo? Renato Russo, analisando a sua história, porque de professor normal, de repente ele entrou numa linhagem meio anarquista. No decorrer da formação da sua música, a gente não poderia afirmar que a sua música seria um pouco de uma mudança no status da filosofia, pelo mesmo status de Brasília, por exemplo? Ok, obrigado. Mais alguém? Um de cada vez, não precisa brigar por isso. Boa noite a todos. Yuri Brandão, sou ativista político. Seu nome, querido? Yuri Brandão. Brandão. Sou ativista político, presidente da Juventude Socialista do PDT e estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Primeiramente, parabenizar pelo evento. Muito bom a gente lembrar na memória de uma pessoa que foi, na minha opinião, fundamental na minha geração, que foi Renato Russo. Eu gostaria primeiro, assim, de fazer um depoimento que a minha geração, eu sou de 83, a minha geração foi influenciada diretamente pelo Legião Urbana. E eu diria até que se não fosse a presidência do Legião, vamos supor, se o Legião Urbana não tivesse aparecido no cenário do rock nacional na década de 80, eu poderia até dizer que a minha geração seria um pouco pior do que ela foi, porque a gente sofremos massacres de tudo que foi tipo, de Xuxa ao consumismo total. E você vê
o Legião fazendo uma contraposição bacana, sabe? Tanto que eu, por exemplo, eu aprendi muito com política, que foi que país é esse, faroeste caboclo, pela imperfeição, por amor, por tempo perdido, aprendi também até religião. Acho que o catolicismo foi muito mais bem aprendido por Renato Russo, com se fiquei esperando o amor passar, um monte de castelo do que um monte de padre na igreja, sabe? Então ele fez isso fantástico. Mas o que eu percebo hoje, 2013, depois de quase muitos anos depois da morte dele, acho que nós não aproveitamos nada do que ele fez, com toda essa influência, porque a minha geração cantava música do cara pra caramba, sabe? O cara conseguiu penetrar na mídia, sabe? Fez a gente pensar pelo menos um pouco, mas será que nós não estamos aproveitando isso? O Brasil não aproveitou isso, toda essa magia, essa influência dele, né? Então eu gostaria de fazer uma pergunta para os palestrantes, analisando essa situação atual hoje de manifestação que está tendo, reivindicações, né, esse rebuliço que está tendo todo, que eu acho que é positivo, você acha que nós perdemos a oportunidade de aproveitar um pouco dessa filosofia de Renato Russo, ou ainda podemos ter uma chance de aproveitar e desfrutar disso que foi tão maravilhoso, tão importante? E só para fechar minha fala aqui, fazer um pequeno protesto, fazer uma homenagem pro Cazuza no Rock in Rio, o povo abrir show para Ivete Sangalo é foda, foda, pelo amor de Deus, é brincadeira, cambada de idiota. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Por gentileza, o microfone. Sim, obrigado. Boa noite, né? Meu nome é Edson Fernando. Primeiramente, parabéns pela fala dos dois e dizer que o antagonismo na fala dos dois foi muito interessante. Se buscamos tanta perfeição, se as pessoas gostam tanto da linha reta, buscam tanta perfeição, por que será que vivemos talvez uma ética, uma relação consigo e com o outro da insatisfação? Buscamos tantas coisas, colocamos como perfeitas, mas na qual nessas coisas que falamos que são perfeitas ou que se colocam como perfeitas para a gente, a insatisfação sempre aparece. Talvez minuto por minuto estamos sempre insatisfeitos. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Mais alguma questão para fecharmos o ciclo e partirmos a outro? Sim, obrigado. Boa noite a todos. Eu também parabenizo a fala dos dois palestrantes. E fazendo um gancho com a fala do colega que acabou de falar. Seu nome, querida? Eliane, esqueci de desculpa. Meu nome é Eliane. E fazendo um gancho com a fala do colega aqui, para que a gente possa chegar a uma meta, primeiramente é preciso compreender bem aquela meta, o que eu quero atingir. E falando da perfeição, como definir então a perfeição? Então, como ele disse, né, as pessoas buscam sempre uma linha muito reta, mas o que a gente se vê é uma insatisfação por todo lado. Então, isso prova que não há uma compreensão exata do que é ser bom, do que é ser perfeito. Então, como definir a perfeição? Muito obrigado. São questões simples, né? Como tão bem disse o querido amigo professor Paulo Pedronilho, não se trata de colocar nossas falas aqui como uma espécie de estatuto de verdade ou de exposição ou de hierarquia de valor sobre qualquer outra legítima opinião. Se trata de um diálogo, né, entre possibilidades, apenas enquanto convites à reflexão, nada mais que isso. Entre as questões que o Sandro apresenta, eu aproximo com a do Yuri, diante da crítica que tem a sua referência histórica e filosófica na chamada
escola de Frankfurt, na Alemanha, que se ocupa do pensamento freudiano e marxista para, naquilo que chamam de indústria cultural, atacarem todas as comercializações dos fetiches, dos objetos de arte que matam a relação humana, tornando a arte uma coisa e, portanto, negociável, em que o próprio humano é câmbio de troca. Se torna não um fim, mas um meio para o objeto capitalista. E diante disso, o que é notório, a pergunta: será que não aprendemos nada, nós enquanto Brasil, enquanto época? Yuri, assim como você se faz a pergunta e atua em diferentes positivas respostas, o que dizer? Uns sim, outros não, eu penso. No entanto, eu quero trazer o direito também de diálogo a quem quer ser objeto e se vender ao melhor preço de mercado. Certa vez, um amigo, professor de filosofia, Railton, que esteve inclusive comigo no Café Filosófico passado, discutindo sobre outra temática, ele me disse que um aluno lhe perguntou para que serve a filosofia, e ele, pensei eu, teria que responder algo à defesa da filosofia, mas ao contrário, a resposta dele foi mais sábia, mais humilde, e que me ensinou muito. Ele disse: olha, sinceramente, não serve para nada. Se para você ela não serve para nada, está tudo bem. A filosofia não é para todo mundo. Há quem goste de outras coisas, é de direito, não tem problema. E assim eu quero trazer ao lugar de ter direito aqueles que vão preferir a Xoxa e outros pares. Mas, sem preferência, eu quero apenas dizer que nossas escolhas não podem ser utilitaristas, como se a nossa crítica aos utilitaristas não nos fizéssemos também utilitaristas. Quer dizer, nós não temos que subtrair, tirar algum substrato de excelência hierárquica e dizer, finalmente houve uma defesa e ela foi vitoriosa. Porque como o tempo é histórico e a nossa vida pessoal não é, então nós tendemos a julgar tudo pela ansiedade dos nossos poucos propósitos, mas que, se pensarmos historicamente, ou seja, muito além da nossa existência, então eu creio, como ato de fé, mas não sem julgamento, que Renato Russo foi, neste tempo histórico, à medida dos séculos, um representante de voz de toda essa tradição de base de grande valor, e nada foi perdido. Mas, como todos que ultrapassam o imediato, serão reconhecidos depois. Desde já reconhecido, está tudo bem. Acho que seu valor, ainda que para muitos não seja de pronto alimento, continua como adubo para gerações futuras. Eu creio nisso. Edson Fernandes, se buscamos tanto a perfeição, por que estamos tão insatisfeitos? Eu penso que não se trata, mesmo entre aqueles que buscam com sinceridade de propósito a valorização da perfeição. Há uma diferença que o querido professor Paulo mostrou bem, que é entre valorizar e valorar. Valorizar é reconhecer mais importância do mesmo. Valorar é dar origem a um novo valor. Nesse sentido, para valorar, eu preciso vencer todas as dependências que exigem de mim alienação, para eu ter uma postura própria. Mas isso é muito difícil, porque implica em responsabilidades diante da vida. No que eu valorizo, se mal, eu culpo ao objeto que não me serviu bem. Quando eu valoro, não poderei jamais dizer que você não presta ou que você presta, será sempre o julgador. O
valor retorna ao intérprete e não mais a uma coisa. E aí, respondendo a sua pergunta, por que a insatisfação é tão popular? Ou por que a felicidade incomoda tanto? O que equivale quase ao mesmo. Porque nós buscamos o objeto da perfeição. Como nós não encontramos de pronto, como é em conceito, aquilo que nada mais se pode lhe acrescentar ou retirar para ser o que é, a essência, conceito aristotélico, nós procuramos acréscimos de substituição, maquiagens, roupagens. Isso nada tem a ver com perfeição. Então, toda vez que acrescentarmos um adjetivo para substituir uma substância, nós teremos coisas. Se houver uma perfeição que se procure, penso que ela tem que ser criada. E ao criar um conceito de perfeição, nós recriamos o jogador. Penso que se não encontramos, pelo menos eu abordo um capítulo inteiro sobre isso no meu livro, daqueles que julgam os outros, penso que o fazem de maneira equivocada. Dizem que não devemos julgar ou comparar as pessoas, pois eu acho que isto é errado. Que só compreenderemos uma pessoa se as compararmos com as outras. Mas se comparar 3 ou 4 com uma, esta uma será o conceito equivocado de perfeição às outras. No entanto, se eu comparar cada uma com outra ao infinito, qual é o referencial primeiro? Ele não existe. Ele é destituído de privilégio. E aí, o eixo da comparação deixa de ser os objetos e passa a ser a relação. Será que eu comparo adequadamente e não as coisas, mas a forma de comparar? E a forma de comparar as pessoas é o diálogo. Como toda vez que eu dialogo, independente do assunto ou da coisa dialogada, mesmo que nós discordemos, estabelecemos um melhor diálogo e comunicação. Portanto, por que somos infelizes? Porque procuramos a perfeição coisificada e não uma relação perfeita. A relação perfeita é aquela que eu discordo, mas isso não me dá o direito, não apenas de querer convertê-lo às minhas opiniões, como ainda me dá a beleza e a lição de amar a diferença que nos permite, um ao outro, uma relação. Em política, a perfeição é a democracia, não a violência, mas o conflito é o nome da perfeição. No diálogo, essa perfeição faz de cada, em princípio, erro isolado, apenas um ajuste de relação. Para uns errados, outros certos, o mais importante é que a relação seja perfeita. Qual é a relação perfeita? É aquela estabelecida como base apropriada por Kant, como princípio fundamental abstrato da razão humana, mas de origem cristã, ao próximo como a mim mesmo. O que não é o que, é, seja o que for, com os mesmos direitos. Isto é perfeito. Isso não exige uma perfeição de essência para eu me relacionar com o outro. A qualquer pessoa e a qualquer momento eu posso restabelecer aqui e agora você é tão legítimo quanto eu. Está feito a perfeição. Eliane, quando você coloca o conceito de perfeição e o estabelece teleologicamente, ou seja, eu preciso compreender a meta para que eu possa atingi-la, estabelece esse critério que no iluminismo de Kant, ele disse que, bom, então todos nós somos racionais e precisamos saber bem pensar por nós mesmos para alcançarmos a perfeição do que procuramos. Só que aí Kant destitui a tese de que o saber é racionalidade escolar e diz: você nasceu humano, então você tem a capacidade de aprender com os erros e de ouvir o outro e pensar por si mesmo. Isso jamais será vindo por outrem. Qualquer pessoa tem este princípio da perfeição. Se não compreende bem, não é pelo fato de que não entendeu ao final do pensamento, é porque não teve, e esse é o conceito de base de Kant, a coragem de pensar. Logo, o conceito de perfeição tem mais a ver, penso que nesse viés iluminista, não com saber o que é certo ou errado para seguir isso depois,
mas com a coragem determinada, impertigada, incorruptível de fazer aquilo que acha que é certo e, errando, recomeçar. Acho que é isso. Eu vou começar então pegando o gancho do professor Will sobre a pergunta da Eliane, que está muito relacionada à pergunta do Edson, né? Como definir a perfeição? Eu penso que não tem como você desconstruir ou fazer uma crítica à perfeição sem matar Deus. Eu acho que a morte de Deus é, no fundo, uma crítica à perfeição. É, no fundo, uma possibilidade que nós temos de reinventar a vida e inventar novas possibilidades de vida. Não sei se estaria nesse plano de definir o que é a perfeição, porque definir significa dar um corpo, uma identidade, cristalizar uma ideia, um eidos. E fazer crítica à perfeição exige criar uma nova imagem do pensamento, que é um pensamento sem imagem. Porque se eu falo, isto é perfeito, esta é a minha casa perfeita, meu marido é perfeito, olha que encontro perfeito, não podia ser diferente. Parece que a própria noção de perfeição, ela não dá conta desse vazio e desse abismo, né, que somos nós mesmos, enquanto imperfeição, enquanto seres caóticos, enquanto frágeis atores sociais, né? Então é complicado você tentar definir algo que é de natureza frágil demais, né? Então não tem uma coisa perfeita, mas a coisa perfeita, ela está envelopada numa dobra que nunca se desdobra completamente. Quando você pensa que desdobrou, tem sempre uma dobra a ser reduplicada no próprio pensamento e na existência que existe entre nós, né? Então eu penso que é algo da construção desse aqui e agora que não dá conta do próprio aqui e agora. É algo do inefável, é algo do plano da multiplicidade. Eu gosto muito dessa ideia de bricolagem, porque é essa coisa estilhaçada, em que parece que as peças da máquina, elas se combinam no todo. Parece que você vai pegando um fragmento e esses pequenos nadas, eles vão compondo essa aura existencial e formando o tecido da existência humana. Então o tecido perfeito é esse tecido nebuloso. O Gilmar falou ali, realmente não tem que explicar, é isso mesmo. Muita luz ofusca o olhar, né? E é contra essa luminosidade demais, essa lucidez demais, né, que acredito que essa crítica à perfeição. A gente sabe demais, a gente domina demais. E vamos celebrar a nossa idiotice, o nosso não saber, a nossa ignorância. O idiota de Dostoiévski é muito isso, né? Ainda bem que nós somos sempre idiota em alguma coisa. Nós podemos ser hábeis em determinar certos signos do mundo, mas podemos ser completamente idiota em vários outros. E é essa idiotice que nos mantém vivos e ativos. É a falta, né? Então vamos celebrar a nossa ignorância, que a ignorância é uma dádiva, assim como a falta. Então, nesse sentido, é complicado definir a perfeição. E se buscamos tanto a perfeição, essa linha reta, essa ética que se dá nessa relação de si com o outro, por que há tanta insatisfação? Porque nós estamos sempre buscando uma relação SP. Uma das disciplinas que eu mais apanhei, e eu estudava, por exemplo, letras, detestava estudar gramática, porque era uma relação de sujeito e predicado, uma frase muito bem construída, e você tinha que dar conta dessa gramática ordenada, dessa semântica, que eu queria virar do avesso. E eu estudava lógica com o professor Wagner na filosofia, e apanhava com essa construção, né, do
separando premissa e conclusão, todo homem é imortal, Sócrates é homem, logo, quer dizer, tinha que concluir, tinha que todo mundo bem arrumado, os diálogos de Platão são tão arrumadinhos, caro Glauco, para onde vais, de onde vens, caro Sócrates, entende? Quer dizer, tudo muito arrumado, né? A tese, a antítese, a síntese, uma trilogia perfeita. Então eu queria vazar, eu queria fugir, eu queria um pouco de possível, senão me sufoco. Eu tinha que pegar nas mãos dos malditos. Aí o gozo pleno veio quando eu comecei a estudar Nietzsche. E aí os códigos se embaralharam e eu já me vi. Eu tive que remexer vivo nessas veredas obscuras do pensamento. Aí sim, como dizia Guimarães Rosa, pensar eu não pensava. Dobrava o pensamento para fora e para dentro. Rodopiava, teçava, embaralhava. E aí eu me via jogado nessa jangada de Medusa. Aí eu tive o meu gozo pleno, que eu estava no meu bando de malditos. A minha banda era um bando. Então, por isso eu acho complicado, porque a gente é inculcado em nós a pensarmos um cordão estendido que vai do sujeito ao predicado, né? A organização demais, ela atrapalhou meu processo, inclusive, de criação, minhas artistagens filosóficas, né? Por isso que para muitos, eu lembro que quando eu estava tentando o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, não, filósofos pra gente é só até Kant, passou disso já não é mais filosofia. Outros já falavam, não, a gente ainda consegue pegar um Heidegger ou não sei quem, mas de Nietzsche pra cá é outra coisa, menos filosofia. Isso é poesia, que o pessoal ali faz outra coisa, menos filosofia. Então vamos celebrar a estupidez humana da própria academia, né? Porque eu não posso falar, me dá um cigarro, dê-me um cigarro, obrigado, obrigada. Não posso vacilar. A sintaxe, a linguística, a linguagem, o marcador de poder está aí me vigiando e me punindo nessa gramática que é pura palavra de ordem. Faça, entra, né? Corra, escreva. E como tudo isso é impregnado no nosso discurso pedagógico. E a gente repete tudo isso, né? Então, como sair? Né? E o Yuri Brandão, será que não podemos aproveitar nada? Nós perdemos a oportunidade. E eu penso que podemos, estamos aproveitando. Quando a gente cria momentos como esse, que são momentos da diferença, que são momentos do desconforto, que são momentos de escuta do outro, que são momentos em que se permite a fusão, a confusão. Né? Eu gosto dessa metáfora porque ela é carregada do espírito dionisíaco, que é o deus da confusão. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o caminho, como dizia o próprio Zaratustra, o caminho não existe. Então, esse caminho se faz no caminhar. Então, podemos aproveitar no momento em que a gente cria esse caminho, aí vem a coragem, né? Carece seu gozo, carece de ter muita coragem para se jogar nesse redemoinho, para gritar contra a própria imperfeição. Então, temos chance ainda de desfazer tudo isso. Basta a gente ter a coragem para gritar. O Sandro, né, que foi o primeiro, ele falou, eu lembrei de uma palavra que você colocou aqui, que foi o anarquista, né? Eu acho que é isso mesmo, a filosofia no sentido anarquê, de negar o princípio, de negar o que é, né? O anarquista é aquele que também revolta contra o poder do lugar. Eu nunca gostei daquele aluno que acolhe tudo que eu falo como a mente superior. Nietzsche, ao denunciar os estabelecimentos de ensino de seu tempo, ele parece estar falando para uma sensibilidade pedagógica bem de nosso tempo, no Crepúsculo dos Ídolos, ou como filosofar com Martelo, traduzido por Marco Antônio Casanova, quando ele diz que é preciso educar a nós mesmos, contra nós mesmos e contra toda a cultura que nos foi inculcada. Eu penso que isso sim é anarquizar, é demolir, é estranhar o óbvio, né? Esfacelar e desconstruir essas certezas, essas verdades, né? E criar um mundo que ainda está por vir a partir daí, a partir de nós mesmos,
Entende? Porque não existe mais um céu para as ideias. Né? Os conceitos devem ser criados, devem ser inventados. O conceito deve ser encarado não como algo pronto e acabado, mas como um evento, um acontecimento, como algo explosivo. Eu costumo dizer que um professor não deve ser um facilitador da aprendizagem, mas deve ser um dificultador, porque é dificultando, embaralhando os códigos, que você força o outro a pensar. Algo do tipo: toma, seu maledito, pensa, decifra, cria a sua possibilidade de pensar. Então é mais ou menos isso. Então eu penso que o professor, diferente de não nada desse consenso, mas ele é o que provoca o dissenso, é o que joga uma bomba no espaço e tenta ver quem sobreviveu. Só os fortes de pensamento. Eu sei que pode parecer algum discurso eufemista de defesa da causa própria, mas há pouco à tarde eu falava de um amigo filósofo que é uma pessoa bagunçada com tudo e que a esposa o organizava e deixava a vida dele tudo arrumadinho, as coisas, a casa e tudo. E aí me falaram assim: mas olha, será que isso é mal de todo filósofo? E eu achei que era uma crítica para mim. Claro que meu quarto não é mais organizado que o meu filho aos 15. Aí eu estou vendo o Paulo, que vocês conhecem a grandiosidade do pensamento dele, só para brincar. Olha a desordem com que ele rascunha tudo para poder ser tão ordenado. É maravilhoso isso. É preciso que surja um caos dentro de si para fazer nascer uma estrela brilhante. Queridos, mais alguma questão? Microfone, por gentileza. Boa noite. Primeiro, eu não sei quem eu sou, mas me chamam de Wagner. Obrigado, querido. Em uma outra canção, intitulada como Um Dia Perfeito, né, Renato Russo diz o seguinte: podem até maltratar meu coração, que no espírito ninguém conseguirá quebrar. Agora, eu queria saber de ambos os palestrantes, se é possível, mesmo sem sabermos quem somos, mesmo sem sabermos exatamente, mesmo sem chegarmos a um acordo quanto queremos ser, e se temos uma visão precisa sobre o que é a perfeição, termos o nosso dia perfeito. É possível, de acordo com a visão filosófica? Obrigado, querido. Mais alguém? Boa noite. Eu gostaria de perguntar, tendo em vista o conceito de perfeição e tendo em vista que a ignorância, a falta, é algo necessário, é algo a ser celebrado para a nossa própria evolução, não seria a perfeição um conceito vazio em si? Seu nome, querida? Ana Clara. Ana Clara. Boa tarde, meu nome é Alexandre e eu me lembro de uma passagem de Nietzsche que ele dizia que tinha inveja dos animais, que os animais não tinham memória e logo não tinham sofrimento, né? Pelo menos a minha busca por perfeição sempre me trouxe muito sofrimento, né? Então, como tentar desvincular essa busca por perfeição ao sofrimento? Porque muitas vezes, especialmente no homem contemporâneo, traz muito sofrimento a gente tentar refletir e tentar buscar essa dita perfeição, né? Perdão, querido, seu nome? Alexandre. Olá, meu nome é Eric. Minha pergunta é: eu consigo entender a perfeição desvinculando de idade, de uma faixa etária. Então, eu falo assim, se a busca da perfeição ela é essencialmente um objeto jovial, uma vez que as limitações dos extremos, tanto criança para o idoso, os condiciona pela sua limitação até física ao conforto de não buscar, né? Licença. Muito obrigado. Eu não entendi o nome. Eric. Obrigado.
Mais alguém? Ok. Eu agradeço imensamente a riqueza dessas questões, sim? Bem voltada para a fala do professor Paulo. Professor, ontem mesmo, em sala de aula, eu tive a experiência de uma aluna que falou que não gosta de música do mundo. Música do mundo. E a minha grande dificuldade foi dialogar com ela de que tipo de mundo que ela falava. Depois, obviamente, ela é uma religiosa, evangélica, criou coisa do gênero. E aí, em sala de aula, a gente enfrenta o tempo todo esse tipo de contradição entre o engajamento, como você falou, de professar e de subverter um pouco aquela ordem, né? E mascarada, porque essa própria subversão ela é mascarada dentro de um discurso que seja aceito dentro daquela instituição, né? E a minha meu grande dilema como professor é esse: como subverter essa ordem e como dialogar com esse aluno essa questão libertária, né? Pode ser dentro da filosofia ou dentro da própria literatura. Muito obrigado. Como eu dizia, a riqueza desse encontro a mim me faz tão bem e eu espero que faça a vocês também. Obrigado. Vamos lá. Wagner, recuperando uma das outras canções de Renato Russo, que podem até maltratar meu coração, dizia ele, mas não o espírito. E nos põe a pergunta sobre a perfeição nesse sentido. Se entendermos fenomenologicamente o conceito de perfeição, que significa não por uma essência, o que é ou não é perfeito, mas por um aprender pela escuta, no que o professor Paulo tão bem colocou, infinita de aproximação ao outro, portanto, diferentes pessoas, diferentes perfeições, diferentes modos de aproximação e de alcance. Então nós poderíamos interpretar perfeição como autenticidade, falando do fenômeno humano. Não é autonomia, mas autenticidade. Ser perfeitamente o que se é. Vamos lá. Por exemplo, esta é uma caneta que, para eu dizer que é uma caneta e não um copo, eu devo dizer que ela cumpre a sua função, se eu elaborar enquanto função. Então eu diria, essa caneta é perfeitamente uma caneta. Se eu colocar a perfeição nesse sentido como um advérbio de intensidade, muito ou pouco, eu não trabalharia mais com a perfeição no sentido ontológico, tipo o ser perfeito e me comparar com ele. Eu apenas colocaria em termos de conversação. Uma pedra é perfeitamente uma pedra, mas ela não é uma água. Então ela não é perfeita por ser tudo, ela é perfeita por ser o que é. Quem é que haverá de decidir então quem é perfeito e as características do ser perfeito? Ninguém pelo outro. A perfeição seria então uma escuta perfeita, aprender com o outro que é, por ele, perfeito. Logo, perfeição é a relação ética de escuta e não um assunto que se conversa, uma opinião qualquer. Então a autenticidade seria aquilo que só eu em espírito posso me dar e de mim me tirar, e não o sofrimento do coração que outros me afligiriam. Mas quem tem a coragem, repito, de fazer aquilo que acredita que seja certo para se pôr no próprio caminho? Eis a diferença do perfeito para o imperfeito entre o covarde e o corajoso. Nesse sentido, não é o saber, mas sim a ética.
E é entre os pensadores da alteridade, como foram tão bem citados aqui pelo professor Paulo, e que eu tenho entre eles, desde o campo da filosofia clínica aos estudos da fenomenologia de Levinas e da alteridade, é que a relação entre nós é infinita. E se houver perfeição, é ao próximo como a mim numa relação de reciprocidade. Bom, Ana Clara, se a falta é necessária, então seria o vazio a perfeição? O se, o condicional se, dá uma possibilidade. E é nela que o vazio, por exemplo, nas tradições orientais, o vazio na tradição taoísta é a perfeição absoluta. Que não é a falta de, mas a recepção plena, a não imposição, e tudo que existir está nesse vazio. Um quadro chinês antigo, portanto, era como pintar o vazio. Logo se colocava uma árvore no cantinho da tela para que o vazio viesse por necessidade, por composição. Mas isso é uma possibilidade. E há outras. Portanto, a resposta se é a resposta, independente das possibilidades que vierem depois, e todas elas válidas. Toda vez que encontrarmos uma resposta, ela é um caminho possível. Toda vez que calarmos dizendo, então é esta, calem-se as outras, a perfeição hitleriana matou o discurso. Logo, é perfeito o diálogo que nos dá a possibilidade da contradição, da diversidade. Está correta. Eu creio nisso. Alexandre, quando você traz a memória como sendo a fonte do sofrimento, traz também uma dessas riquezas, um dos vieses de possibilidade. Isso nos remete à interpretação do conceito de perfeição à categoria tempo no julgamento. Ora, o tempo para Aristóteles era um tempo das coisas e não de quem subjetivamente interpretava as coisas. O tempo seria a medida de mudança dos objetos, mudança espacial. Assim, o quanto no espaço as coisas se modificariam, eu teria uma medida temporal, uma medida, portanto, universal do tempo. Ora, 3 horas para envelhecimento, para um leite perder a sua cor natural, todo o tempo seria uma medida das coisas. E Aristóteles procurava então definir, na sua pretensão de objetividade, o mundo conhecido, o mundo natural, o pai da ciência. E no mundo moderno, no mundo da subjetividade, eu não posso falar das coisas sem eleger o critério e o viés de escolha de interpretação. Logo, o tempo deixa de ser objetivo e passa a ser subjetivo. E se antes Aristóteles via a perfeição como a completude de uma coisa, agora a perfeição, uma coisa que seria a essência dela, agora a perfeição pode ser entendida diante da categoria tempo subjetiva como sendo não a certeza da inteireza, mas, como disse antes, da autenticidade. Quem for autêntico há de encontrar a medida certa do tempo para cada um. Quem for inautêntico vai usar o relógio comum para medir as suas próprias dores. Então, todo aquele que procurar a perfeição objetiva trará nessa lógica sofrimento pessoal. É como, já falando para o Eric, quando a perfeição é reificada, é objetificada em marcadores de referência para a idade. Certa vez eu encontrei uma senhora numa loja Fujioka em que recebi uma das suas fotos antigas, quando menina ou quando adolescente, e com uma certa vaidade e uma felicidade própria, derramando-se de gozo, olhou para mim ao lado e quis compartilhar isso e disse: olha o quanto eu era bonita. E era uma senhora tão bonita. Eu disse: que interessante. Parece que a legitimação do conceito de beleza era socialmente demarcada por uma biologia.
por um tempo aquele objetivo e não um tempo subjetivo. Por que então não poderia haver uma beleza, uma mulher bela criança, uma mulher bela idosa? Quer dizer, quem há de entender o tempo da subjetividade? Então, agora entre o Alexandre e o Eric, que eu tento responder assim, em filosofia clínica, quando alguém nos traz demandas de sofrimento cobradas de forma universal em uma sociedade alienada, do tipo, olha, doutor, me dizem assim, coisas do tipo, eu tenho tantos anos, ainda não tive um filho, eu tenho tantos anos, eu ainda não terminei a faculdade, ela começa a fazer marcos no corpo, de tal maneira em que os outros referem para ela sofrer. E às vezes até elas próprias não precisariam daquilo. Então, se eu atualizo como é o tempo dela de medida das suas próprias transformações, eu redefino o que seria perfeito ou imperfeito, para o que seria autêntico ou inautêntico para cada um. Para dar um exemplo, em geral, a nossa noção de tempo é alienada. Em geral. Ou seja, eu estou com uma dor neste momento porque o Paulo brigou comigo. E aí, neste momento, eu esqueço toda a minha história de vida, toda a história de vida dele, e a tendência é achar que estes segundos representam toda a vida. E tomo decisões com base em recortes, em pontos. E quase sempre as pessoas que vêm ao consultório terapêutico em filosofia vêm para reclamar de um ponto na história delas. E esquecem que ela tem uma longa história muito além daquele ponto. Querem decisões pontuais para uma vida processual. E aí o que eu preciso é aprender com ela um processo de vida, uma caminhada enriquecida de infinitudes para todos os lados, em várias interpretações. E então, não é difícil que quando a pessoa me conta a sua história de vida, ela própria recoloque o que seria uma decisão e uma valoração pontual para uma processual e diz, olha, pensando bem, agora que eu contei a minha história de vida para você, eu vejo como isso que parecia ser tudo e absoluto é relativo e que eu tenho outros pontos. Se, quando memória é sofrimento e o sofrimento é alienado em um ponto, uma das terapêuticas filosoficamente articuladas e demandadas no consultório em filosofia clínica, quando isso acontece, uma das terapêuticas possíveis é: eu recupero na história dessa pessoa vários outros momentos em que ela já teve possibilidade de ver a vida sob outra perspectiva e atualizo. E ela disse, olha, eu não sabia que eu já sabia e havia me esquecido. Então ela percebe que ela não está reduzida. Se memória é sofrimento, a libertação desse sofrimento é atualizar-se no passado, no presente ou no futuro, conforme a subjetividade de cada pessoa. E é lindo isso. Só complementando o que o professor Ilgoy falou, essa questão da autenticidade é algo que sempre me intrigou muito. Eu lembro que quando eu fiz um curso com o professor Hernildo na PUC sobre o Heidegger, ele insistia muito nesse jogo que o Heidegger faz entre autenticidade e inautenticidade, né? Então o que desenha na minha cabeça é que a autenticidade está muito ligado a um projeto de vida e a possibilidade que o ser humano tem de se projetar, de ser um ser de projeto, de se projetar, de se jogar, de se lançar no mundo, né? Somente faz história esse ser autêntico, porque ele faz a hora e não espera acontecer. Somente o ser autêntico diz eu sou. Entende? Porque ele se autoafirma enquanto tal, mas não é um eu sou carregado de uma essência, eu sou isso pronto, algo inabalável, indestrutível, mas eu sou na medida em que eu me permito, nesse rasgo existencial e ontológico, nesse mundo de possibilidades, nesse horizonte de possibilidades que é o mundo. Eu sou na medida em que eu permito que esses outros pululem
em mim. Eu sou na medida em que eu também respeito esse plural que há no outro, usando aqui uma expressão do professor Will Goy. Ou seja, esse plural, porque nós somos uma multiplicidade que pensa, que age, que fareja, né, que cala e que ouve. Então, o ser autêntico está ligado a essa possibilidade que eu tenho de fazer a minha própria história e de deixar a minha marca. O ser autêntico é aquele que faz o risco, arrisca, faça o seu risco, deixa a sua marca. Então, acho que a autenticidade está muito ligado a esse se jogar, a essa coragem que temos de nos atirar no redemoinho da própria vida. Então, acho que essa coisa de maltratar meu coração, é preciso também se permitir ser maltratado no sentido de ser virado do avesso, de ser desassossegado. Essa tradição pós-nietzschiana, o que ela mais quer, a meu ver, é provocar essa potência do desassossego e tirar a gente do nosso ninho da quietude, é lubrificar nossas máquinas desejantes e instaurar um ninho rizomático, um beco sem saída, um buraco negro, um fundo sem fundo, porque a gente quer sempre buscar uma saída. Acho que a desgraça da filosofia é a resposta, é a saída, é o caminho reto, é o caminho certo, do bem, né? Desde os gregos, quando Platão coloca na figura do filósofo, né, o rei filósofo ou filósofo rei, aquele que deve educar, que é o que mais aproxima de Deus, é o que mais aproxima da verdade, do bem, é o justo, é o que pode educar harmoniosamente uma polis, né? Portanto, ele deve ter uma educação ginastical e musical, porque é o equilíbrio entre o corpo e a alma. Então, o caminho reto não podia vacilar. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a descosturar essa tradição platônico-cristã para que a gente possa se projetar, se jogar fora dessa clausura, dessa representação clássica, porque senão aí sim vem o sofrimento, pegando a questão do Alexandre, né? A busca da perfeição e o sofrimento. A gente sofre justamente porque nós temos essa centelha divina dentro de nós. Nós queremos ser o primeiro a chegar, nós queremos passar em primeiro lugar, nós queremos ser os mais bonitos da festa, e a gente frustra porque nós somos traídos pelos signos involuntários, né? Nós somos traídos pela nossa imaculada conceição, o nosso imaginário, nossa visão cristalizada de belo, de bom, de perfeito e tudo mais, né? Então é nesse sentido que eu acho que o sofrimento está aí, que a gente nunca chega, né? E aí eu volto a Ana Clara, que falou, não seria a falta, a ignorância que deve ser celebrada, o conceito de perfeição. Eu penso em uma outra questão, que é o desejo, né? Não o desejo como falta, como pensaram os gregos, mas o desejo como potência, como fluxo, o desejo como vontade, esse apetite pela vida, sabe? Esse apetite por celebrar a vida, esse apetite pela alegria demoníaca e dionisíaca de viver. O apetite, por isso a gente tem sede de quê? Entende? A gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer afirmar a vida, acima de tudo, para torná-la possível, né? Como dizia Clarice Lispector no começo da Hora da Estrela, tudo na vida começou com sim, uma molécula que diz sim a outra molécula e surgiu a vida. E a Cecília Meirelles diz, eu canto porque o instante existe. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, amante das coisas fugidias, não sei se vou ou se fico, se me faço ou me desfaço, eu sei que canto e a canção é tudo. Ou seja, a partir daí, né, do momento em que eu encaro a vida no seu devir, no seu movimento, no seu vir a ser, é que eu passo a sofrer menos. Quando eu assumo esse aqui agora como aquilo que é, né? E aí eu volto lá
no Eric, que fala da coisa da perfeição, a idade, a faixa etária e tudo mais. Eu pego aqui um conceito de tempo, não do Heidegger, mas eu tento pensar um outro conceito, que é o conceito da literatura do Proust. Quando ele escreve A Busca do Tempo Perdido e termina o Tempo Redescoberto, que é o último volume da Recherche, ele diz o seguinte: precisamos perder tempo. E como nasceu Eva da costela de Adão, nasci uma mulher durante o meu sono na falsa posição da minha coxa. Precisamos perder tempo. Por isso estar aqui é perder tempo. Porque não se perde tempo, mas você se redescobre no âmago do tempo perdido. Essa é a eternidade da vida. Quando você se permitir perder tempo, você se permite se redescobrir nesse tempo perdido. Por isso que a arte é a fusão de todos os tempos. O presente, o passado e o futuro se eterniza na arte. Porque a arte é essa confluência de sensações, né? É nesse sentido que a arte, ela potencializa a própria vida. Precisamos perder tempo, né, para que a gente possa tornar essa vida possível. E a gente tem esse conceito, está perdendo tempo, né? Aí vem essa questão que você colocou, a música, não gosto da música do mundo, né? Como inverter, como subverter essa ordem, professora, né? Como dialogar com esse aluno? A palavra é essa, dialogar, que o Will sempre bateu nessa tecla e com propriedade, né? O próprio Paulo Freire encara o diálogo como prática da liberdade. Se nós não fazemos desse espaço o espaço do diálogo, o espaço da escuta e do silêncio, o que a gente entende por educação? Entende? Ou seja, o diálogo existe na medida em que você sai de cena. O professor brilha na medida em que ele sai de cena e deixa o aluno se mostrar. E a gente brilha demais, a gente sabe demais, a gente ingenuamente divide o quadro em partes e mostra o mundo que é nosso. A gente fala para uma multidão anônima, entende? Então, de que tipo de mundo eu estou propondo? Aí a gente começa uma pedagogia subversiva, quando a gente se desconstrói e fala, o que eu estou falando, no fundo, quando Zaratustra se vê sozinho, falando para ninguém, é essa sensação também que eu me sinto como professor. Eu estou falando para mim mesmo, para esse idiota que eu sou, e saio da minha sala rindo de mim mesmo. Entende? A impressão que a gente tem é que a gente está falando para o outro, mas a fala é o solilóquio, é o monólogo interior. No fundo, eu estou professando para mim. Por isso que é preciso sair de cena para dar visibilidade ao outro. E é mais ou menos isso. E é mais ou menos aquilo e aquilo outro. Meus caros, minhas queridas, muito obrigado por esse encontro. Sinto-me infinitamente engrandecido e ainda por dever, em retribuição, quem sabe num próximo encontro, o melhor que podemos e o melhor de mim. Obrigado. Deixe com o Paulo as suas palavras finais nesse momento. No começo eu lembrei de uma frase do Heidegger que diz que a linguagem é a expressão autêntica que só se revela na poesia e no silêncio. Mas eu agora não vou calar, porque eu acredito que é preciso se permitir e permitir o caos. É preciso permitir a inquietude. E só se permite quando se tem coragem para se jogar nessa caosologia ou nessa caosmose filosófica. Eu só agradeço a generosidade do universo por ter proporcionado esse encontro entre nós e por agora poder dizer que vocês fazem parte da minha condição humana e me afetaram de tal forma, né, que eu sou hoje capaz de me desafetar e de rir, inclusive, da minha própria estupidez, da minha afetação. Acho que a gente precisa também aprender a se desafetar e permitir outras afecções e afetações. Muito obrigado.